Você sabe quais foram as principais modificações introduzidas no Manual da American Psychological Association, a APA, para a 7ª edição? Então fique conosco aqui na aula 29, que nós vamos desvendar quais foram essas principais modificações que vão fazer, sim, muito sentido e significado para você nos seus artigos, tese de doutorado, dissertação de mestrado. Isso é muito importante. Bom, a primeira modificação delas, a gente vai apresentar aqui agora, é que não é necessário mais, nas referências, você colocar a localização do editor. Então, por exemplo, como está marcado em vermelho aqui, a gente suprime agora New York, Rio de Janeiro, São Paulo, basta colocar o nome da editora. Mas isso a gente está falando de publicações para livros. Artigos permanecem do jeito que está. Não houve modificação. O rótulo DOI não é mais necessário. Então, antes, o que é o DOI? É o Digital Object Identifier. É o identificador digital do objeto. Significa dizer que ele é um endereço na internet onde o objeto é hospedado. Existe uma instituição sem fim lucrativo chamada Crossref, e ela emite esse DOI. Na prática, ela criou como se fosse um domínio de internet, sendo que é um número, e esse número, ele vai, quando clicado nele, ele vai reportar ao local onde o artigo está. É uma espécie de um localizador de artigo. Tá? Então, para vocês entenderem bem, esse DOI, ele, hoje, a maior parte dos journals ele oferece. Por exemplo, se você entrar no ResearchGate, você for subir, está cadastrado lá, for subir a sua dissertação de mestrado, um pôster, uma tese de doutorado, um TCC, né? Não artigo, mas todos esses que eu falei antes, o ResearchGate confere gratuitamente um DOI, um número de DOI para você. Só que quando você colocava isso nas referências, eu vou dar um exemplo a seguir, você tinha que colocar DOI, 2 pontos, e um número apenas. Agora não, você coloca a URL, que é o endereço eletrônico, aonde é que está localizado esse Digital Object Identifier. Por exemplo, se vocês olharem aqui nesse exemplo aqui embaixo, veja que o DOI está aqui, ó, https doi.org, e aí esse é o endereço eletrônico onde esse artigo está hospedado. Outra novidade, aproveitando esse gancho, é que para e-books, você não precisa mais colocar entre colchetes qual é a versão do e-book, nem qual é o leitor, que é o Kindle. Isso foi suprimido agora na 7ª edição. Outra novidade é que novas fontes foram introduzidas agora com a 7ª edição, porque até então a gente podia usar Arial 11, Times New Roman 12. Além dessas, agora é possível utilizar Calibre 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12, além do que já é tradicional, e Georgia 11. Então, com isso, nós temos aí uma nova configuração para fontes. Até então, a gente só podia usar 2, né? E agora a gente está podendo usar bastante. A próxima diferença é com relação ao running head. O que é isso? Em cima da primeira página de um trabalho, seja ele uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, tá? Você precisa colocar na primeira página o chamado running head. Eram as palavras que diziam o cabeçalho, 2 pontos, e o título com no máximo 12 palavras. Ou seja, você pode ter um título gigantesco de 3 linhas, mas o running head ele é um sumário do título, é um resumo do título. Então, dá um exemplo aqui embaixo, como é que ficou. Não mais é necessário colocar running head 2 pontos e o título resumido. Agora você coloca só o título resumido. Isso fica no alto superior à esquerda da página, sendo que a numeração fica no alto superior à direita, ou no alto inferior à direita, ou no centro embaixo. Então isso vai depender também da tua instituição, porque a APA não se importa onde é que vai parar a numeração. Mas o running head caiu, não existe, não tem mais necessidade da sua utilização. Bom, finalmente nas referências, como eu disse na aula anterior, veja que aqui esse RJ foi suprimido. Então ele não precisa mais ser apontado.
em outra coisa também, eu tenho o autor, que é a própria APA, o título ele vem em itálico, assim como a 7ª edição, e aqui a editora e o ano de publicação, no formato da American Psychological Association. Muito obrigado e até a próxima aula.